Nós vamos hoje, então, dar início ao capítulo 13, e como nós até colocamos um avisozinho, né, lá no nosso grupo de estudos, no WhatsApp, e é bom, assim, é claro que a gente vai ter que fazer é uma apostila muito grande, ficou com 9 páginas, né, do capítulo 13. O assunto é profundo, exige um estudo cuidadoso dele, é um trabalho muito importante do Manuel Filomeno, do José Petitinga nessa tarefa, através do nosso querido Divaldo. E nós temos que aproveitar a oportunidade desse capítulo 13. Então a gente pede que quem puder estar, não precisa ler o capítulo todo, assim, porque a gente vai demorar umas 3 semanas para fazer esse capítulo, mais ou menos. Mas que vá lendo já um pouco dele, ou se tenta ler ele todo, se possível, mas se não der, vai lendo aos poucos, para poder facilitar o entendimento no dia do estudo, tá? Porque já chega já com algumas ideias já trabalhadas. Quem que poderia, por favor, começar para a gente o capítulo 13, Esfervilhava-me na mente. Eu posso. Falou, Valéria. Esfervilhava-me na mente um número considerável de interrogações que eu necessitava expor ao querido amigo Petitinga. Havia sido tão inesperada a visita das três nobres entidades, modificando completamente o estado de revolta do perseguidor, que eu não podia sopitar a curiosidade para descobrir como ocorrera o acontecimento. Logo fomos liberados e retornamos ao acampamento. Em um momento que me pareceu oportuno, indaguei ao amigo gentil. Desde o começo da psicoterapia iluminativa com Jean-Jacques, que se havia pensado em apelar para a contribuição da antiga esposa e filhinhos do indigitado sofredor? Sorrindo suavemente, como lhe é habitual, Petitinga obtemperou. Miranda, como todos recordamos, não existe acaso na divina programação que envolve o processo evolutivo de todos nós. O Dr. Arquimedes conhecia o drama dos dois litigiantes antes mesmo de tentar auxiliá-los. Como sábio psicoterapeuta que é, procurou identificar as causas da animosidade vigente entre ambos os combatentes, aprofundando-se no seu estudo. Assim, conhecendo a intensidade do ódio e das razões que os mantinham vinculados, recorreu à ajuda carinhosa da família de Villiers, único recurso capaz de modificar os sentimentos daqueles que se sentiam ultrajados, acertando desde então a interferência desses afetos em nosso labor socorrista no momento adequado. Assim sendo, voltei a indagar. Qual a necessidade de diálogo mantido com o desesperado, desde quando já se possuía a possível solução definitiva? O diálogo que mantivemos com ele esclareceu bondosamente. Foi muito importante, por demonstrar-lhe a necessidade da compreensão do delito do seu algoz, diluindo um pouco as fixações mentais que, embora parecessem inarredáveis, ficaram abaladas, facultando uma rápida mudança de comportamento. No íntimo, somente evocava as dores lancinantes que haviam destroçado a sua e a existência dos familiares, não permitindo espaço mental para outras reflexões, inclusive olvidando-se de onde e de como se encontrariam na atualidade. O ódio é labareda que combure o discernimento, sempre mantido pela volúpia do desejo de vingança. Enquanto arde na alma, não permite espaço para mais nada, prosseguindo em combustão ininterrupta. E é a loucura total do amor que perde vitalidade e desaparece sob a voragem das suas alucinações. Desse modo, somente o impacto decorrente do próprio amor para conseguir se apagar de uma só vez o incêndio destruidor. Por isso, o amor é vida e o ódio é transitório incêndio que, embora deixe cinzas e amarguras após a sua voragem, permite-se obrigar à renovação, quando o sentimento de afeto volta a ser vitalizado.
Para graves enfermidades são necessários tratamentos urgentes e de impacto. Foi o que ocorreu. Enquanto ele desencambou para o ódio, em face da sua convicção religiosa ser mais formal do que real, tombado, tombando no desespero e atirando-se ao impulso da vingança, a esposa e os filhinhos, não obstante o terror da morte experimentada, logo se voltaram para Deus e para sua justiça, encontrando apoio e amparo nas esferas espirituais, de imediato recuperando-se do infortúnio. Souberam transformar o testemunho doloroso em martírio de amor, evitando se intoxicar pela rebeldia. À medida que a lucidez tomou-lhes conta, voltaram-se para a busca do companheiro e genitor e caíram na hediondez, sem poderem fazer muito em seu benefício, por causa das dificuldades que lhe eram impostas pela monoideia cultivada pelo desarvorado. Tal fixação serve de discernimento a qualquer possibilidade de reflexão em torno de outros pensamentos, lembranças e aspirações. Acompanhando à distância, aguardavam que soasse o momento do seu despertar, para então melhor auxiliá-lo, o que ocorreu conforme vimos. Foi então necessário que transcorresse alguns séculos e nesse interim não reencarnaram? Sem dúvida alguma. A reencarnação, porém, de Jean-Jacques foi tormentosa. Conforme narrado anteriormente, enquanto a dos familiares caracterizaram-se por experiências enobrecedoras que mais os fizeram crescer. Nunca devemos esquecer que o tempo real para o espírito não é aquele medido através de fusos horários, mas sim o que diz respeito ao pensamento e às vivências espirituais. Eis porque a mensuração nas emoções de amor e de ódio é feita através das suas variantes ou permanentes expressões adotadas. Agora, poderão visitá-la em nossa esfera e certamente recorrerão a um programa reencarnatório juntos, quando as feridas do enfermo serão cicatrizadas e o amor reuni-los-á por definitivo. A explicação lógica e profunda silenciou-me outras indagações por desnecessárias. Muito bem. Obrigado, Valéria. Então, no item 1.1, aqui a gente, esse iniciozinho do capítulo, então ainda retoma um pouquinho, faz o fechamento do capítulo 12, para depois a gente entrar no caso do sanatório, né, do hospital psiquiátrico. No item 1.1, temos agora as últimas considerações do complexo caso envolvendo Laércio e seu obsessor, que mostram a técnica utilizada pela espiritualidade para o socorro preciso. Dessa forma, José Petitinga explica ao autor espiritual que Dr. Arquimedes já havia estudado minuciosamente os antecedentes do processo envolvendo obsidiado e obsessor, e que o recurso de utilizar a família de Jean-Jacques para demovê-lo da ideia de continuar a vingança já fazia parte do planejamento, que essa família já havia sido previamente contatada. Então, a gente lembra até que no final ele comenta que a esposa e os filhos tentaram ajudar o Jean-Jacques, mas ele estava tão fechado nesse processo do monoideísmo, da monoideia, quer dizer, da ideia única, é aquela ideia fixa que o indivíduo não consegue tirar da sua mente, fica pensando naquilo o tempo todo. Então, uma das coisas que produz isso com muita intensidade, além de vários tipos de vícios, de comportamentos equivocados, é também, e de apegos dos mais variados, é também a questão do ódio, da raiva, da mágoa, do desejo de vingança, um dos elementos mais poderosos para produzir esse monoideísmo. E por isso ele paralisa o espírito por tanto tempo, né? Quando a gente fala, por exemplo, região aqui de Vassouras, que tem essa questão da, digamos assim, dessa vibração pesada, né, da psicosfera de nossa região, que tem muito a ver com o processo da escravidão, que, digamos, tem pouco tempo, né? A gente vai aqui, menos de 150 anos atrás, nós tínhamos escravos aqui ainda, em nossa região.
Então, muitos deles não perdoaram, muitos senhores de terra estão ainda em desequilíbrio completo no plano espiritual e obsidiados e sofrendo a ação dessas entidades também, que precisam ser curadas, precisam ser ajudadas, né? Então, esse processo do monoideísmo, ele torna muito complexo o tratamento. São precisos utilizar várias formas. Muito bem. A família tentou, não conseguiu, né? Em outras situações, porque são quase praticamente 400 anos, né? Que transcorreu desde a noite de São Bartolomeu até o período aproximado onde ocorre essa situação aqui, narrada no livro. E vários recursos a espiritualidade vai dispondo, né? Então nós vamos comentar um pouquinho melhor isso daqui a pouco, um pouquinho mais. 1.2. Nesse ponto, Manuel Filomeno questiona a respeito do longo diálogo mantido na tentativa de convencimento, ou seja, a doutrinação do obsessor, com vistas a fazê-lo modificar o seu intento. Se já estava previsto o concurso da família como fator decisivo no convencimento do agressor, a questão que se coloca é que, independente do concurso da família, trazendo o elemento amor com potencial extraordinário para produzir a mudança, quer dizer, o amor que Jean-Jacques tinha pela sua esposa, pelos seus filhos, e que produziu o ódio no momento em que eles foram martirizados da forma horrível, né, que eles desencarnaram, é também o elemento que produz o amor. Quando você trabalha essa conexão ou entendimento disso de uma outra forma. E a presença dos filhos e da esposa é o que vai produzir nele a definitiva ruptura do desejo de vingança, né? Porém, isso não afastou a questão de ter que esclarecê-lo, o longo diálogo, né, que José Petitinga manteve com ele. A gente vai comentar um pouquinho mais disso daqui. A questão que se coloca é que, independente do concurso da família, trazendo o elemento amor com um potencial extraordinário para produzir a mudança, aliás, recurso bastante utilizado pela espiritualidade em tais casos, o esclarecimento, o uso da razão, forçar os mecanismos cognitivos com vistas a saírem do estado de monoideísmo, ou seja, o da ideia fixa, sempre será necessário, ainda que muitas vezes não seja capaz por si só de produzir a mudança definitiva. Então, assim, existem várias técnicas, vamos dizer, várias abordagens do espírito, espírito encarnado ou desencarnado, tá, gente? Vale. Aqui nós estamos falando de um desencarnado, mas se nós formos tentar ajudar um encarnado que se encontre envolvido nesse mesmo padrão mental, a técnica é praticamente a mesma, quase a mesma, tá? O espírito é até mais sensível a algumas dessas técnicas, por exemplo, a oração. A oração que nós fazemos para um outro encarnado, ela tem o seu efeito, é claro, mas para um desencarnado, ela tem um efeito potencializado, porque não há aquela barreira do corpo, vamos dizer, que obstrui um pouco essa percepção sensorial, que é, digamos, do plano astral. O corpo meio que forma um amortecimento dessa percepção, a não ser que o encarnado seja um médium e esteja em transe, ou esteja em leve desdobramento, ou ele seja naturalmente muito sensível às influências espirituais. Mas a maioria de nós não é médium extensivo, né? Nossa mediunidade ela é, digamos assim, mais intuitiva e eventualmente a gente pode ter episódios mediúnicos, né? Mas não com muita frequência. Então, o efeito da oração sobre essas pessoas, de um encarnado para outro encarnado, ela tem efeito, tem o seu elemento de ajuda, de auxílio, mas ele é menos, digamos assim, ele é menos potente, se nós pudermos usar esse termo. A qualidade é a mesma, mas o efeito, a capacidade de produzir a mudança, ela é um pouco mais atenuada. Enquanto que nós, quando estamos lidando com um espírito desencarnado, esse pensamento o atrai imediatamente. A ligação é muito forte. Se nós tivermos nas nossas casas, por isso que às vezes até a gente tem que tomar um certo cuidado, até mesmo quando a gente faz a nossa oração intercessória aqui, porque quando nós pedimos em oração por um desencarnado,
E isso vale para outras situações também, mas vamos supor, o indivíduo desencarnou e há a possibilidade de ser alguém que está em grande sofrimento no plano espiritual, deve-se ter o cuidado para que não se estabeleça um vínculo muito forte na hora da oração, por estarmos nas nossas casas, né, e não no centro, tá? No meu caso, eu particularmente não me preocupo muito com isso, porque eu sei que por estar dirigindo a reunião, eu tenho, digamos, um certo bloqueio disso, dessa percepção dos espíritos em sofrimento. Eu observo isso, que eu tenho esse bloqueio na hora da oração, só na hora da oração. E também um pouco durante a reunião. Porém, outras pessoas mais sensíveis poderão sentir a presença, se mentalizarem com muita intensidade, poderão ter. Então, sempre tem um certo cuidado quando se tratar de desencarnação ou de oração para um espírito desencarnado, que possivelmente está em condição de grande desequilíbrio. Possivelmente, porque nós não temos certeza, né? Mas às vezes o gênero de morte, por exemplo, um suicídio, uma situação traumática, pode eventualmente causar isso. Então é melhor que seja no centro. No centro não tem problema. Em casa, temos que tomar algum cuidado, porque a nossa mentalização muito, se for muito forte, nesses casos, ela pode atrair a entidade. O que veja bem, se acontecer também isso, entendam. Eu só estou alertando essa questão porque isso acontece, tá? Eu já tive relatos e feedbacks de outras pessoas que já participaram das reuniões e que às vezes têm essa sensação da presença de uma entidade que está sofrendo. Isso pode acontecer especialmente se a pessoa tiver mediunidade ostensiva, tá? Há grande possibilidade de acontecer. Aí você vai dizer assim, poxa, mas aí a pessoa veio a entidade, trouxe um certo desequilíbrio para ela, levou horas ali, ou teve que chegar até o dia seguinte para ela reencontrar o equilíbrio, mas entendamos também o seguinte, aí é uma questão também nossa, o meu papel é apenas alertar, mas a gente tem que entender que quando nós temos contatos com essas entidades, e se de alguma forma ela entrou no nosso campo vibratório, isso também acontece na casa espírita, só que lá você tem mais proteção, né? Quando entra no nosso campo vibratório, se nós captamos um pouco dessa energia negativa, dessa contaminação fluídica, você pode estar certo que você passou para ela, se nós estivermos bem equilibrados, um pouco de paz. Nós fizemos uma troca. Nós recebemos um pouco da dor dela e passamos para ela um pouco de paz. Cabe a cada um avaliar até que ponto isso pode ser feito ou não, tá? Só quero deixar esse alerta, mas entenda-se que todo ato de estar em contato com uma entidade sofredora e nós estarmos muito sintonizados com os espíritos superiores, isso vai ajudar essa entidade, tá? Não terá sido em vão essa tarefa, porque ela é muito sensível a um pensamento amoroso para ela, tá? Então, voltando à nossa questão dos recursos que nós dispomos para os desencarnados, nós temos o convencimento pela palavra, então seria a cognição, ou seja, a ideia, o pensamento, a razão. Então você vai colocar argumentos. Segundo, a parte emocional, que é você trabalhar especialmente essa questão quando o caso é muito grave, que envolve monoideísmo, que é o caso aqui, você trazer a família, por exemplo, ou um ente querido que vai despertar. Nós temos muitos desses episódios dentro das obras espíritas. Muitas dessas, nas obras de André Luiz, inclusive, nas obras de Manuel Filomeno, esses recursos que a espiritualidade utiliza de trazer um ente querido. Há um outro recurso também para o monoideísmo, que é o recurso da oração. A oração direcionada com bastante intensidade, da mesma forma que a gente falou, já falamos isso, eu acho que, se eu não me engano, na segunda-feira nós comentamos isso, questão da telementalização, né? No caso da obsessão, o espírito obsessor às vezes não tem um vínculo com o médium ou com aquele que ele deseja obsidiar, mas ele fica martelando, martelando, martelando aquele pensamento até encontrar uma brecha. A gente chama esse processo telementalização
e ele é persistente, no sentido de fazer o mal, no sentido de tentar encontrar uma brecha e obsidiar o encarnado. Mas o processo inverso pode acontecer, no sentido de que você telementaliza para o bem. Então você fica orando, orando, orando com frequência, todos os dias, ou sei lá, 2, 3 vezes por semana, em benefício daquele espírito que está sofrendo. Ah, ora, ele está num estado de monoideísmo, ele criou um bloqueio, ele criou uma casca, tudo bem. Mas aquele pensamento, quando ele é muito cheio de amor, de qualidade, do desejo de que aquele espírito fique bem e ele tem uma fé suficiente que dá uma potência, dá uma força, né? O amor e o desejo de ajudar dá a qualidade da oração. A fé dá a potência da oração, dá a intensidade, a magnitude da oração. Então, quando nós juntamos essas duas coisas, a oração também é um mecanismo que vai aos pouquinhos, é mais demorado, mas ele vai também produzindo seus resultados, tá? Mesmo que à primeira vista não pareça que mudou nada, a oração está tocando o coração daquela criatura, né? Quando eu falo coração, me refiro ao psiquismo de profundidade, mexendo também com a parte emocional, um pouquinho com a parte cognitiva. Não está sendo uma coisa neutra, ela tem um impacto. Outro ponto também que às vezes se utiliza é o recurso do choque anímico para o espírito desencarnado. O choque anímico, então, nós estamos mexendo com a parte sensorial do espírito. Então, por exemplo, no centro espírita, o espírito se aproxima da mesa mediúnica, ou no nosso caso de segunda-feira, na nossa oração, nós estamos em torno da mesa orando, conectados também pelo pensamento aos nossos companheiros que estão em casa também. O espírito, estando no centro, ele pode eventualmente ser conduzido à mesa e entrar naquele campo vibratório nosso, e ali ocorre o chamado choque anímico, porque os fluidos vitais de nós encarnados estão sendo ali expandidos por conta da oração, e no momento que esse espírito encontra esse campo de fluido vital, ele toma o chamado choque anímico, que normalmente o ajuda muito num certo despertar. É como se fosse um choque mesmo que ele toma, que mexe com as memórias, com um monte de coisas, com as lembranças, com um monte de coisa. E ajuda a espiritualidade a romper algumas barreiras, alguns bloqueios. Há um quarto elemento também, quarto não, um quinto elemento, na verdade, que a gente tem a emoção, emocional, o cognitivo, o sensorial, a oração, e temos ainda um quinto elemento, que é a memória. Quando a gente utiliza o recurso de fazer a terapia de vidas passadas, a terapia de retroceder a memória, para que o espírito veja o que aconteceu no passado e aquilo possa produzir algum resultado, mas para isso o espírito tem que ter, digamos assim, uma certa predisposição de não bloquear na hora que ele for ver aquilo. Porque se ele não teve ainda um certo esclarecimento, mesmo que ele esteja teimoso, não esteja aceitando, mas o esclarecimento está sendo dado. Então, as ideias estão ali circulando. Ele não está aceitando, mas as ideias estão circulando, porque foi conversado com ele. Aí, quando ele faz o retrocesso por terapia de vidas passadas, quando ele tomar contato com aquilo que ele fez lá 200, 300 anos atrás, ele vai entender melhor e talvez consiga se convencer. Então, são aqui, por exemplo, nós demos 5 exemplos de técnicas possíveis para serem utilizadas nessas situações, mas existem possivelmente existem muito mais, né, que a espiritualidade dispõe. Então, o que não faltam são recursos para trazer esse espírito novamente para a sua condição de sanidade, tá? E retomar a sua caminhada. Item 1.3. Em termos de doutrinação ou diálogo com os espíritos sofredores, toda conversação que se aprofunde, todo conselho e orientação bondosa e esclarecedora que faça o espírito pensar, sair ainda que momentaneamente do seu estado de monoideísmo. Vejam, mesmo que você não consiga fazer um convencimento pleno, mas se na hora daquele diálogo você tirou ele um pouquinho daquele estado de monoideísmo, daquela ideia que ficava circulando, ainda que por alguns minutos, por alguns segundos que seja, isso é de grande valia, porque ele agora tem a possibilidade novamente de sair daquele estado.
ela diminui a força do condicionamento que ele próprio criou. Esse condicionamento psíquico de ficar pensando sempre a mesma ideia, sempre a mesma ideia. Você, quando tira ele desse estado por alguns instantes, pelo convencimento, isso tem que ser, obviamente, repetido, né? Esse processo você vai conseguir fazer isso com mais frequência, por mais tempo. E aí é possível que se consiga retirar ele desse estado. É claro que nós estamos falando de outras terapias que vão vir juntos, né? Por exemplo, o passe, a oração, o choque anímico. Então, tem vários recursos que devem vir juntos, mas tirar ele desse estado de monoideísmo, ainda que por alguns instantes, já é um passo importante na terapêutica. Aqui representado pelo desejo, continuando aqui no ponto 3, aqui representado pelo desejo de vingança, possui potencial de melhoras na terapêutica psíquico-espiritual. O espírito pode retornar ao seu estado anterior e não se convencer, mas as sementes daquelas ideias foram plantadas e no momento oportuno germinarão, quando o terreno do coração se tornar um pouco mais fértil. Porque aquilo que ele aprendeu, aquilo que foi conversado, aquilo que ele raciocinou sobre aquilo, em termos daquilo, não se perdeu. Aquilo está lá. Então, no momento oportuno, haverá a germinação daquela semente que ali foi colocada. O terreno ainda não está bom, ainda não está apropriado, mas essa semente não morre, ela fica ali. Então, no momento oportuno, outros fatores vão despertar as condições para que aquele conhecimento que foi ali colocado, aquelas ideias, possam vir à tona. E, por fim, o item 1.4 explica ainda Petitinga que a esposa e filhos, após o martírio, se voltaram para a receptividade de auxílio espiritual, do qual foram objeto. Eles foram auxiliados espiritualmente. E não demoraram muito para compreender que ali ocorrera, de alguma forma, manifestação da justiça divina, coisas que estão ligadas ao passado deles, né? E depois perdoar. Eles perdoaram. Com isso, ficaram em condições de poder procurar Jean-Jacques para ajudá-lo, mas não lhes era possível, pois o mesmo se encontrava enredado em seu ódio e desejo de vingança, nesse monoteísmo que a gente falou, que até se esqueceu do destino posterior dos seus familiares. Ele ficou tão, vejam, ele ficou tão vinculado ao passado que ele ficava pensando no que na imagem, nas cenas do que aconteceu, na morte da esposa, né, e dos filhos, mas não pensava onde eles estão agora, no presente. Ele não trazia a ideia para o presente. Ele só ficava preso ao passado. O presente dele era o presente do François Pierre. Ele olhava o François Pierre o François Pierre no presente e voltava suas forças para a vingança. A família dele, ele conseguia se vincular ao passado, vendo a cena de terror no final. Mas ele não consegue imaginar assim, pô, mas onde eles estão agora? Será que eles estão bem? Será que eles não estão? Eu consigo reencontrá-los? Ele não conseguia nem pensar isso, tal o estado de desequilíbrio que ele se encontrava. Com isso, ficaram em condições de procurar Jean-Jacques para ajudá-lo, mas não lhes era possível, pois o mesmo se encontrava de tal forma enredado em seu ódio e o desejo de vingança que até se esqueceu do destino posterior de seus familiares, como e onde estariam. Tudo para ele girava em torno de François Pierre. Dessa forma, acompanharam-no à distância, esperando o momento oportuno para auxiliá-lo. Nesse meio tempo, realizaram reencarnações muito proveitosas e se desenvolveram ainda mais espiritualmente. Então, o que foi acontecendo? A família dele foi se desenvolvendo espiritualmente, evoluindo, passaram-se quase 400 anos, e o François Pierre ficou estacionado, absolutamente estacionado. Ninguém retrocede, ele não retrocedeu, mas ele estacionou. E ele, de certa forma, aumentou o seu karma naquilo que se refere, digamos assim, aos males que ele cometeu. Aumentar o seu karma negativo não é retroceder, a gente deve entender isso. Ele vai ter como corrigir isso. Retroceder seria perder aquilo que foi aprendido. Isso ele não perde. Os valores reais conquistados, os valores importantes, os verdadeiros, o que eu chamo de valores verdadeiros? Os valores que estão em sintonia com a lei divina, os valores que promovem a nossa jornada rumo ao sagrado, rumo ao divino. Aquilo que não é compatível com a lei divina, ele precisa ser modificado, precisa ser transformado, né? Aquilo que está compatível agora ele tem que ser aumentado em grau de intensidade de entendimento. Eu já consegui desenvolver uma certa forma de amar.
amar ao próximo. Bom, é uma certa forma, mas eu posso ainda já estar em sintonia com a lei divina, mas é óbvio que esse sentimento pode ser trabalhado ainda com muito mais intensidade, muito mais potencial, muito mais qualidade também. O sentimento inferior, o sentimento, no caso dele, de ódio, vai ter que ser trabalhado e as consequências que foram geradas. Portanto, haverá um gap aí, uma defasagem de tempo entre ele e a família. O que não quer dizer que eles não possam se visitar, não possam, mas ele vai ter que correr atrás desse prejuízo, como ocorreu com Emmanuel e Lívia, né? Se a gente olhar a história de Emmanuel, a história de Lívia, Lívia avança, Emmanuel corre atrás do prejuízo, né? Pelo tempo que ele perdeu envolvido muito na matéria, né? Aquela oportunidade que ele teve na época de Jesus e desperdiçou essa oportunidade, digamos assim. Só que assim, mesmo quando você tem esse desperdício, vamos dizer assim, da oportunidade, até nesse desperdício você pode tirar coisas boas, porque o espírito, como ele tem essa ligação com a Lívia, no caso de Emmanuel, ele corre, bota-se entre aspas, corre, ele faz um esforço sobre-humano, digamos assim, para tentar recuperar esse tempo que ele não soube aproveitar. E nisso ele também evolui muito. Então, em tudo é possível transformar a dor ou o sofrimento, ou mesmo a estagnação, em algo positivo. E não poderia ser diferente, porque tudo que está dentro do mundo, mesmo aquilo que nos é mais assim angustiante, tem uma semente do bem ali plantada. Ou pelo menos existe esse potencial. A gente cita aquele exemplo que nós comentamos, se não me engano, na segunda-feira quando nós falamos do Viktor Frankl, quer dizer, mesmo dentro de um campo de concentração, mesmo dentro de uma situação terrível como aquela, existe uma semente da divindade ali que pode ser desenvolvida, que é o perdão. Se você conseguir trabalhar o perdão dentro de um ambiente daquele, para esse espírito que cultiva isso e para outros espíritos que aprenderem a cultivar isso vai ser um salto evolutivo enorme. Então, a gente não deve nunca subestimar o potencial dessas leis divinas, porque nós estamos todos mergulhados nessas leis divinas. Estamos mergulhados na soberania de Deus, no fluido divino. Então, nós muitas vezes lutamos contra uma série de questões que dizem muito mais respeito da forma como nós devemos ver e ter o entendimento correto. Todas as coisas que nos acontecem. Muito bem. Vamos tentar fazer, gente, avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver se é muito grande essa parte de leitura, mas eu acho que não é muito grande, não. Deixa eu ver. Que aí não é muito grande, não. A gente já começa aqui no caso do doutor Emir e do hospital psiquiátrico. Eu queria ver se a gente já, pelo menos hoje, fechava, pelo menos a leitura e mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Tem um pouco de comentário, mas vamos tentar fazer isso, tá? Vamos tentar ver se a gente consegue. Quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor? Transcorridas algumas horas. Eu leio. Vamos lá, Valéria, direto de Andrômeda. Transcorridas algumas horas, nas quais fruímos de justo repouso e renovação, fomos convidados a visitar um hospital psiquiátrico onde trabalhava abnegado ceareiro que viera à terra para contribuir com o seu progresso, dedicando-se com afã na área em que desenvolvia o seu ministério no socorro aos alienados mentais. Logo nos deparamos com imensa construção, formada por diversos edifícios, envolta em vibrações de variado teor de energias. Enquanto resumava ondas sucessivas de coloração escura, exalando odores desagradáveis, era beneficiada por lampejos semelhantes aos raios que dissolviam parte da densidade, abrindo campo para que jorros de claridade multicor penetrassem nas instalações materiais. A movimentação de encarnados e desencarnados era muito grande. Surpreendi-me agradavelmente por observar que, além dos numerosos adversários encarnados que se misturavam com os pacientes, uns seus inimigos, outros espíritos vadios e promíscuos, que se utilizavam das circunstâncias
para locupletar-se nas viciações mentais condensadas em formas agressivas e pastosas, frutos da idioplastia enfermiça dos internados, também se encontravam infatigáveis trabalhadores de nosso plano em atividade beneficente. Eram enfermeiros cuidadosos, familiares abnegados, médicos devotados, mensageiros da saúde e do amor, sustentando as estruturas morais, psíquicas e espirituais do sanatório. Dirigimos-nos diretamente à sala do diretor, onde encontramos um moço de aproximadamente 30 anos de idade, simpático e jovial, concentrado em um prontuário que examinava atentamente. Este é o nosso irmão, Dr. Emício Tiburcio Reis, esclareceu o nosso orientador, que reencarnou com objetivos muito bem definidos, quais os de contribuir com as terapias espíritas em favor dos pacientes mentais, havendo cursado por longos anos academias em nossa esfera, dedicadas ao estudo da mente humana e das relações existentes entre o espírito, o perispírito e as impressões no corpo físico. Volveu ao plano terrestre com valiosas possibilidades de renovar a terapêutica existente, oferecendo oportunidades, outras valiosas, que vai somando as denominadas alternativas. Observei que o jovem se encontrava muito bem assessorado por eminente entidade, que nos acercou, saudando-nos com euforia e exteriorizando grande contentamento com a nossa visita sob a direção do Dr. Arquimedes, que a conhecia e estimava. Aqui está o caro Dr. Ximenes Vergara, apresentou-nos o mentor, encarregado de administrar espiritualmente este complexo hospitalar e muito amigo do nosso Dr. Emir, a quem trouxe a nossa comunidade para o atual ministério a que se entrega. Nosso amigo e benfeitor é pioneiro na Terra dos estudos acerca das psicopatologias, especialmente dedicadas à esquizofrenia, que esquadrinhou com cuidado quanto lhe permitir os dias difíceis da sua última existência, no fim do século XIX e metade do século XX. Naquela ocasião, dispondo apenas da observação acurada, dos estudos empíricos do passado e dos critérios definidos por Freud, assim mesmo pôde oferecer-nos uma grande contribuição para a ciência psiquiátrica, auxiliando no diagnóstico, no tratamento e nos cuidados que se devem ter em relação ao paciente mental. As suas admiráveis investigações e colaboração ainda permanecem válidas na psiquiatria e na psicologia, especialmente no que diz respeito aos fatores da hereditariedade, da constelação familiar, do ambiente social, do estresse, entre outros significativos para o surgimento do distúrbio esquizofrênico. O Dr. Ximenes sorriu simpático e esclareceu. A ciência médica ainda se depara com grandes dificuldades para a constatação e terapia apropriada para esse terrível conflito do espírito. Por avaliar somente o fisiológico, enquanto desconsidera aquele que é real. O nosso esforço atual consiste em chamar a atenção dos estudiosos da psiquiatria, para que aprofundem o bisturi na investigação da psicogênese dos distúrbios mentais e comportamentais até alcançar a alma encarcerada no corpo físico. É o que viemos fazendo nessa clínica, rompendo as comportas do classicismo acadêmico, de forma que sejam gerados espaços para os valiosos contributos espirituais. Muito bem. Eles vêm hoje, Oi? nossa, eles veem hoje que o pessoal taca remédio sem tratar a causa. Bom, item 2.1. Iniciando agora uma nova atividade, o grupo se dirige a um hospital psiquiátrico, onde encontra um jovem médico que se preparou no plano espiritual e encarnou com a tarefa de exercer a psiquiatria
no auxílio aos alienados mentais, aos portadores de transtornos psicológicos diversos, e que se valia para isso de uma visão ampliada da psiquiatria, considerando os aspectos espirituais presentes em muitas das doenças e transtornos dessa natureza. Esse médico era o Dr. Emir Tiburcio Reis, que vinha acompanhado de seu mentor espiritual, o Dr. Ximenes Vergara. Então, é muito interessante observar nesse caso que ele se prepara no plano espiritual, frequenta academias no plano espiritual, em uma cidade espiritual, onde ele toma contato com um aprofundamento das questões envolvendo o self, né, a psique espiritual, o perispírito e o corpo físico, nesse caso, o corpo físico, principalmente o cérebro. Então, essa relação cérebro, perispírito e espírito, e aí no caso do espírito, é preciso entender as questões envolvendo as doenças psíquicas espirituais, né? Ou seja, que o espírito adoece psiquicamente também, né? Ele vai ter a depressão, ele vai ter o medo, ele vai ter a ansiedade, o espírito vai ter a alienação mental absoluta, ele pode ter as situações envolvendo os transtornos de natureza esquizofrênica. Isso se manifesta também no nível do espírito. E aí é preciso tentar entender essa dinâmica do psiquismo espiritual. E é isso que o Dr. Emir faz lá no plano espiritual, para que quando ele encarnasse, ele pudesse, então, juntar esforços sobre a observação, sobre a orientação do Dr. Ximenes, que é um médico da espiritualidade ao seu mentor, para que trouxesse contributos à psiquiatria na Terra, se valendo dos recursos da terapêutica psicológica, né? Aí nós temos as várias escolas psicoterápicas de psicoterapia, né? A escola de Adler, de Jung, de Freud, de Viktor Frankl, todas essas escolas que nós temos e muitas outras. Então você tem uma abordagem psicológica, você tem uma abordagem em termos de psiquiatria, ela é principalmente farmacológica, né? Mas ela, além de ser farmacológica, tem uma abordagem também, algumas abordagens, por exemplo, que estão utilizando, ainda se utiliza hoje em dia, bem diferente do que era no passado, é, os mecanismos de estímulo por campo magnético no cérebro, em regiões do cérebro, e também eletroterapia, que não é aquela eletroterapia, né, que nós tínhamos lá no passado, quando se jogava, sei lá, grudava 220 volts no cara, ele ficava lá tendo aquela convulsão pelo processo da eletricidade que está sendo jogada no corpo dele, que era quase uma tortura, mas que diminuía os efeitos de alguns dos sintomas durante algum tempo, tá? Diminuía um pouco os efeitos, os sintomas mais graves durante algum tempo. Hoje a eletroterapia, na verdade, são fluxos de energia bem menores, né, de tensão e amperagem bem menores, principalmente em algumas regiões aqui do córtex frontal, né, e produzem resultados bons em casos de depressão muito grave. Em outras situações também, mas em casos de depressão grave, tem sido observados boas melhoras no processo de eletroterapia e no caso também da utilização de campos magnéticos também nos lóbulos temporais, lóbulos frontais. Mas a parte farmacológica ainda é mais importante em termos de psiquiatria, né, dentro dos recursos psiquiátricos. Só que aí a proposta dele é trazer agora, além da psicoterapia e dos recursos farmacológicos, você trazer também esses recursos da medicina espiritual. E aí precisa entender vários elementos aqui. Primeiro, nós estamos falando de um espírito imortal que tem uma história. Então, quando eu vou fazer abordagem, por exemplo, é, psicológica, de recomendar alguma psicoterapêutica de qualquer das escolas psicoterápicas, eu vou agora incluir dentro dessa abordagem o entendimento de que esse espírito tem uma história. E é curioso que dentro dessa abordagem
do espírito ter uma história, a escola que mais se aproxima dessa ideia, apesar de ter uma explicação diferente, é a escola junguiana. Porque quando você trata de, digamos assim, do inconsciente coletivo e o inconsciente individual, ele vai bem fundo nesse processo. Ele não fica naquele campo do Freud, de ficar só ali na infância. Na verdade, o Jung vai para repositórios de uma memória ancestral que o indivíduo captaria e traz para si. Ele não tenta explicar como isso ocorre, mas ele coloca isso através das comunicações que nós vamos fazer através dos arquétipos. Mas os arquétipos estão todos ali, são, digamos, meios pelos quais nós nos comunicamos com esse inconsciente coletivo. É o que mais se aproxima da nossa ideia, digamos, de memórias reencarnatórias. Não é a mesma coisa, não é a mesma ideia, mas é o que mais se aproxima. Então, o psiquiatra vai trabalhar muito entendendo que é um espírito imortal, digamos, nessa linha do Dr. Emir, é um espírito imortal que tem toda uma história do passado e essa história precisa ser levada em conta, né? A todo elementos da lei de Deus e ao processo obsessivo, influências de espíritos que desejam mal àquele indivíduo. Então, isso precisa ser levado em conta, porque se nós utilizarmos na psicoterapêutica desses problemas mais, especialmente desses problemas mais graves, tá? Porque quando a gente fala, é, isso aqui nós estamos falando de psicoses, tá, gente? Quando a gente fala de esquizofrenia, nós estamos falando de processos psicóticos. Quando a gente fala de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de várias fobias, de toques, de estresse pós-traumático, de todos esses mecanismos, nós já estamos falando de neuroses. Nas neuroses, frequentemente, com muita frequência, digamos assim, 70, 80% da neurose, ela está no próprio indivíduo, é anímico o processo. Está no seu passado, nas suas sombras, está na maneira como ele lida com o mundo, os elementos sociais, os elementos até biológicos também, né? A maneira como o cérebro dele está formado, constituído, a produção bioquímica dele, tudo isso influencia. Tudo influencia. Tem também a obsessão. Então você vai ter muitas das vezes a depressão junto com a obsessão, mas a obsessão em geral, ela é muito mais intensa nos casos das psicoses. E na esquizofrenia, particularmente, a obsessão desempenha um papel muito importante. Não estamos querendo dizer com isso que todo indivíduo portador de um distúrbio esquizofrênico, melhor dizendo, de um transtorno esquizofrênico, ele é um obsidiado, mas a maioria é, tá? E aí, qual é a participação dele como espírito, do passado dele, qual a participação da entidade desencarnada, qual a participação do meio em que ele está ou de um distúrbio que está no cérebro dele? Pode ser um conjunto desses três fatores misturados que vão produzir esse processo, mas se vejam, se eu vou tentar fazer o tratamento psicoterápico, vou tentar criar a ambiência adequada de vida para essa pessoa, tirando ela de um local onde que lhe é prejudicial. Então, eu estou tentando modelar o ambiente, modelar a influência ambiente. Eu estou fazendo o tratamento psicoterápico, eu estou fazendo o tratamento medicamentoso. Existem hoje medicações bastante avançadas que trabalham dentro dessa questão da esquizofrenia, mas elas só trabalham o efeito, tá? Elas não curam, não há remissão, até onde eu sei, não existe remissão de transtorno esquizofrênico por medicação, tá? Não se consegue fazer isso. Mas ela consegue controlar os efeitos, que é uma coisa muito boa, porque permite que o indivíduo possa ter uma vida social, possa ser reintegrado à família, reintegrado à sociedade, às vezes com certos limites, e às vezes até com uma condição muito boa. Mas se cortar a medicação, volta tudo de novo, tá? Então ele só está ganhando tempo, mas não está resolvendo o problema. E às vezes, se a gente faz isso, mas não está tratando o obsessor que o odeia e ao qual ele está vinculado, toda essa dinâmica do processo terapêutico perde um pouco com isso, ou perde muito, dependendo da situação.
há um trabalho, digamos assim, pioneiro, que já começa com Bezerra de Menezes, de certa forma, naquele livro A Loucura sob Novo Prisma, que ele escreveu quando encarnado. E depois nós vamos ter outros indivíduos que vão trabalhar isso, mas principalmente a figura de Inácio Ferreira, né, que era um psiquiatra espírita também, que fez um trabalho muito bom. Mas na época do Inácio Ferreira se dispunha de poucas medicações, né? Hoje a medicina dispõe de melhores medicações, uma farmacologia um pouco mais elaborada. E se nós pudermos ter o trabalho que Inácio Ferreira fez, utilizando-se de médiums, de um trabalho de psicoterapia espiritual, com a farmacologia que nós temos hoje, os resultados serão muito bons, né? Então, é isso que o Dr. Emir propõe. Então, é uma tarefa da espiritualidade para trazer, plantar, semear, né, vamos dizer assim, uma nova visão da medicina, que cuida da parte psiquiátrica. E a gente vê muito, quando olho essa situação do Emir, me lembro muito do Dr. Alexander, né, lá de Juiz de Fora, que ele vem fazendo um trabalho muito bonito nesse sentido. No consultório dele, veja, ele não faz abordagem, até onde eu sei, não faz essa abordagem espírita, tá? No consultório, a abordagem dele é uma abordagem basicamente psiquiátrica, de medicação, com a orientação psicoterapêutica. Mas, fora do consultório, ele está trabalhando muito na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele tem o doutorado mesmo, né? Não é só doutor por ser médico, né? Ele tem o doutorado pela USP, nessa área de mediunidade, no estudo de mediunidade. Eu já li a tese dele, inclusive, né? Que na época, tem aí uns 12 anos, eu acho, por aí, que ele teve a tese de doutorado dele aprovada nessa área. E ele vem trabalhando e muito isso, trabalhando religiosidade, é, junto com saúde, aspectos da saúde mental, principalmente da saúde mental. A saúde de uma forma geral, mas principalmente a saúde mental, né? O doutor Emir ele vai um pouco além, porque aí ele já lembra mais Inácio Ferreira, né? Porque ele, na verdade, o doutor Emir está aplicando a terapêutica espírita dentro do sanatório, dentro do hospital psiquiátrico. Então, ele entende que o tratamento ali, ele está muito preparado do ponto de vista antes da reencarnação para fazer essa tarefa. Então, esse trabalho aqui é maravilhoso, desse livro, desse capítulo especialmente, porque nós observamos aqui sementes sendo jogadas para uma medicina do futuro que será mais holística. Isso já está acontecendo de certa forma, tá? Nós já estamos vendo vários grupos de médicos, psicoterapeutas, que estão trabalhando em cima das obras de André Luiz, e em cima das obras de Manuel Filomeno e em cima das obras da Joana de Ângeles, tá? É, tendo essas três vertentes principais, né? Para direcionar tratamentos psicoterápicos que incorporem essa dimensão transpessoal, né, que alguns chamam de psicologia transpessoal, que leva em conta essa dimensão espiritual quando se trata de trabalhar a psicoterapia. Item 2.2, voltando um pouquinho àquela questão da visão que o Manuel Filomeno tem quando chega naquele hospital psiquiátrico, né? Interessante observar que, pela visão espiritual, se via um conflito de forças, onde daquelas edificações ressumava ondas sucessivas de coloração escura, exalando odores desagradáveis. Ao mesmo tempo, se observava lampejos semelhantes aos raios que dissolviam parte da densidade. Então, é como se fosse uma luta ali ocorrendo, né? De um lado, emissões pesadas, pastosas, densas, vinda dos espíritos desencarnados, obsessores que estavam ali, espíritos que estavam sem rumo, que acabam se aproximando daquele local e ficando ali, dos próprios enfermos, produzindo através dos seus monoideísmos aquelas ideias doentias que vão produzindo essas ideoplastias, essas concentrações de matéria mental naquele ambiente, né? E ao mesmo tempo nós temos outras energias radiantes que vão dissolvendo elas, que são oriundas de planos superiores, oriundas dos trabalhadores espirituais que envolvem aquele local e oriundas também dos médicos, dos enfermeiros, enfermeiras que estão ali é,
trabalhando com carinho, com dedicação, buscando cuidar daquelas pessoas. Então, isso vai gerando também uma contrapartida, ao mesmo que vai tentando meio que dissolver essas energias deletérias. E aí, continuando, aqui os pacientes encarnados e seus obsessores representavam as vibrações pesadas e deletérias, enquanto de planos mais elevados, ondas de energia refazedora e da presença de encarnados e trabalhadores desencarnados abnegados e a serviço do bem, contrabalanceavam essas forças, dissolvendo esse material de grande densidade fluídica. E esse é um trabalho muito importante, porque se esse material de matéria mental ali vai se acumulando muito, ele cria uma fonte de alimentação para os desequilíbrios daqueles indivíduos que já são por si só, muitos deles são médiums, muitos desses indivíduos com essas doenças mentais, eles são médiums, ou a mediunidade acabou se desenvolvendo pela presença constante do obsessor, e se ele está no ambiente carregado de uma atmosfera muito pesada fluidicamente, ele está, digamos assim, respirando, entre aspas, essa psicosfera muito deletéria, o que prejudica o seu quadro. Então, essa atmosfera precisa estar constantemente sendo dissolvida. Então, esses locais como esse, por exemplo, um hospital desse, ainda mais dentro de um projeto em que vai um médico como o Dr. Emir, orientado pelo Dr. Ximenes, por outras equipes de médicos, alguns deles também imbuídos desse pensamento de tratar sob uma ótica mais abrangente, mais holística esses pacientes, ela atrai forças superiores muito grandes que vão ajudar ali muitos daqueles indivíduos. Imagina quantos espíritos, pais, mães, avós, esposos, esposas, filhos, que não têm um ente querido internado dentro de um sanatório desse e que não, e que já estão em condições evoluídas razoáveis e que não estão ali vibrando pela manutenção do equilíbrio daquele local para que o seu ente querido também possa ali se recuperar, ou receber a melhor ajuda. Então, existem muitas forças trabalhando para ajudar nesse processo. Bom, gente, nós vamos então finalizar por hoje, tá? Para não ficar muito longo, né? Já é 8h46. E aí, semana que vem, a gente retoma a partir do item 2.3, tá? Deixa eu só pausar aqui